Estou com o programa Melhor da Manhã aqui na nossa TV Gazeta RN e já está aqui comigo, como eu falei, a terapeuta holística Lana Almeida. Lana, bom dia, seja bem-vinda pela primeira vez ao nosso programa Melhor da Manhã. É só para ligar, colocar o microfone. Tá ligado? Ok, bom dia, Batalha. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso Obrigada. programa, o Melhor da Manhã. Ô Lana, o que é terapia holística para o nosso telespectador? A terapia holística, ela vem tratar, né? Vem nos tratar não só corpo físico, porque holos vem em grego vem do todo. Então, é tratar nossos corpos físicos, mentais, espirituais, emocionais, porque somos vários corpos em um só, né? Então, quando a gente vai para a medicina ocidental, que é a nossa, eu vou tratar corpo físico, né? E ainda assim dividido em partes. Eu vou para o gastro, eu vou para o neuro, eu vou para o dermo, né? Então, assim, mesmo dentro dessa medicina, a gente ainda tem partes. E a medicina holística, ou terapia holística, terapia natural, terapia alternativa, terapia integrativa, vários nomes que se dá a essas técnicas, elas procuram tratar o ser humano como um todo, porque às vezes um problema físico que você tem, a origem dele é emocional, é espiritual, é mental. Então, se eu não corrigir a causa, eu nunca vou corrigir o sintoma, né? Então a gente sempre procura ver o ser humano como um todo, né? Eu tenho que ver todas os seus aspectos, né? O emocional, o mental, o espiritual e também o físico, A né? terapia holística, ela é originária da onde? A terapia holística em si, a gente chama terapia holística a todo o conjunto de terapias agregadas, tudo que é natural, não invasivo e que trata dessa forma, né, o ser humano como um todo, é chamado de terapia holística. Então, nós vamos desde a medicina ayurvédica, né, a medicina tradicional chinesa, que vem de 5.000 anos, né, a nossa medicina mesmo tem cerca de 2.000 anos. Dentro dessas terapias nós temos florais, nós temos várias novas terapias que vêm surgindo, né, com o passar do tempo. Terapias mais recentes, da década de 80, o biomagnetismo médico. Nós temos as barras de Axis também, da década de 90. Mas nós temos essas muito antigas, né? Como eu citei a medicina tradicional chinesa, que data-se, acha-se que seja de no mínimo 5.000 anos atrás. Ô Lana, e nessa terapia, esse procedimento terapêutico que você faz, ele é a base de quê? Por exemplo, não se usa medicamentos, Não. É tudo natural. Tudo. Podemos usar sim. Na fitoterapia, por exemplo, eu uso ervas, né? Que são, vou usar os compostos químicos das ervas. Mas há outras que são puramente energéticas. Nós temos o reiki, que é a cura pela imposição das mãos, né? A minha energia de cura restabelecendo o seu organismo energético. Nós temos as barras de Axis, né, que são esses 32 pontos mapeados ao redor da nossa cabeça, onde fica armazenado componentes eletromagnéticos, e que quando a gente toca, a gente dissipa essa energia, né, que na verdade não é benéfica, são crenças limitantes que vão fazendo com que a gente não perca a dimensão do ilimitado, né, porque na verdade a energia é ilimitada, né, e nós somos energia. Nós somos energia. Nós somos energia. A física quântica prova isso, né? Sim, Tem sim. tem muita gente que é cético em relação a isso e fala a questão de energia é algo do espiritismo. Não tem nada a ver. Não, de Tá forma provado, nenhuma. é como eu falei anteriormente, é como a lei da gravidade. Se você acreditar ou não, se você pular de um edifício, você vai cair e provavelmente você vai morrer. Com certeza. E a energia existe. Sim. Né? Antigamente, quando os avós estavam assim, na época dos meus avós, os avós estavam doentes, colocavam os netinhos ao redor da cama e a energia positiva dos netinhos faziam o vovô ou a vovó melhorar. Perfeito, Não é perfeito. verdade? Porque todos nós temos um campo eletromagnético. E o das crianças é bem puro, é bem estabelecido, bem equilibrado. Então, tem essa condição de doar, né? De doar com muita facilidade. Até porque a gente doa quando a gente
sente o amor, sente a vontade de ver o outro curado, né? De restabelecer o outro. Então a gente já faz essa doação, Olana, mesmo que a gente não a queira. questão das doenças. Por exemplo, o corpo humano, ele nasceu para ser sadio. Sim. Mas aí, de repente, aparece um câncer que você não sabe a origem desse câncer. De repente, aparece uma dor de cabeça crônica. Isso aí é questão da energia. Sim. Essas doenças, ela vem através de quê? Vamos dizer assim, de acordo dentro da terapia holística, do seu entendimento, ela vem através de quê? As doenças no corpo humano. As doenças, elas se iniciam nos nossos outros corpos energéticos, na verdade. Quando eu me desequilibro emocionalmente, eu tenho um corpo emocional, um corpo energético, que eu não posso ver, mas que existe. Eu sempre cito o exemplo da tomada. A gente sabe que na tomada tem energia, ninguém vê a energia, mas se você colocar o dedo, você vai levar um choque, né? Então a energia existe sim, só que a gente não tem célula no olho adaptada para que possamos ver energia. Então a gente não tem essa condição, né? Mas que ela existe, existe. Então assim, essas falhas, esses desequilíbrios começam nesses outros corpos energéticos. E hoje nós temos equipamentos, hoje não, há bastante tempo já temos equipamentos que medem esses campos eletromagnéticos e mostram onde começaram as falhas, que acabam repercutindo no corpo mais sólido, que é o corpo físico. Mas elas não começam no nosso corpo físico. Começa nesse corpo? Nos outros corpos. Nos outros corpos. Há um desajuste emocional, uma culpa que você carrega, uma tristeza, um luto que você não superou, sentimentos mais densos, né? A raiva, o ressentimento, são coisas que vão causando falhas no nosso campo eletromagnético. É como se estivesse trincando, vamos dizer assim. Exato, ficam lacunas, né? Ao redor desse campo, começam a se abrir lacunas. E essas lacunas, elas causam uma desconexão da continuidade energética nesses corpos. Então a gente começa a sentir as falhas. Eu estou muito estressado, eu estou muito cansado. Aí começa uma dor de cabeça. Aí daqui a pouco você está com... As células começam a se desorganizar, daqui a pouco você está com câncer. E assim por diante, né? Agora sim, o ser humano ele tem um livre-arbítrio, por exemplo, o rancor. O rancor provavelmente é por algo que alguém fez a ele não gostou e está com a raiva, ele ou ela, e não perdoa aquela pessoa. Mas ele tem o livre-arbítrio de perdoar. Sim. E acabar com aquele rancor. E automaticamente, quando acaba com aquele rancor, provavelmente se estabelece o equilíbrio emocional. Exato. A única pessoa que será prejudicada com sentimentos mais densos, raiva, rancor, ódio, inveja, somos nós mesmos. O outro, se ele estiver vibrando numa energia mais alta, eu não vou conseguir. É como sintonia de rádio. Eu começo a procurar aquela sintonia e eu vou achar, né? Mas se você está vibrando acima, numa outra frequência, eu jamais vou conseguir atingir você. Então, por exemplo, a pessoa tem inveja da outra. Porque tem muita gente que diz, isso aqui deu errado porque foi inveja de fulano, inveja de cicrano. Foi muita inveja, muito olho grande. Dizem assim, foi muito olho grande. Então, se eu estiver numa frequência boa, energeticamente, aquele olho grande não vai atingir, vamos dizer assim. Existe uma escala científica hoje, que é a escala Hawkins. Ela mediu os sentimentos em hertz. A mesma medida que a gente tem dos aparelhos elétricos e eletrodomésticos, né? Então a gente mediu, os pesquisadores mediram os sentimentos em hertz. Então o sentimento de menor amplitude é a vergonha. A gente vibra a 20 hertz. O amor incondicional é uma vibração muito elevada, a 700 hertz. Mas aí são pessoas iluminadas, são pessoas que se esmeraram para chegar nesse ponto. E entre os 0 e os 700, nós temos várias,
A coragem, por exemplo, você no ato de coragem, você vai estar vibrando naquele momento a 500 Hz. Então, assim, essa escala Hawkins, ela mediu os sentimentos. Então, se eu estou vibrando, por exemplo, estou com muita vergonha, na verdade, a gente até entende por que vibra 20 Hz. Porque eu quero desaparecer. Então, eu me recolho e quero desaparecer naquele momento. Então, eu pego toda a minha energia e recolho, condenso. Né? E a culpa, a raiva, o rancor, então, todos esses sentimentos têm uma escala. Tem uma quantificação energética, vamos dizer assim. Então, se você está vibrando numa frequência muito baixa, e eu estou vibrando numa frequência mais alta, a gente não tem como se sintonizar. Não tem. Então, assim, às vezes você fala assim, alguém me desejou algo de ruim e me aconteceu, mas é porque eu estava vibrando. Eu tive ressonância com aquilo ali. Então, a gente tem que estar sempre focado no interior. Como é que eu estou interiormente? Eu estou chateado, mas eu preciso transmutar isso. Eu preciso sair desse estado e vibrar em alegria. A frequência da alegria é uma frequência fantástica, é a frequência da cura. A gente só realmente consegue se curar de doenças muito graves quando a gente consegue vibrar em algum momento a alegria verdadeira. Dentro desse seu trabalho, voltando em relação ao câncer que eu falei anteriormente, tem algo que fala, não, o câncer veio porque essa frequência veio por um rancor. Existem também estudos que dizem que a pessoa rancorosa, sim, a incidência de câncer é maior nessa pessoa. Sim. Mas não só no rancor, existem outros fatores que fazem com que apareça. Eu estou citando o câncer porque é algo que é a doença do século, vamos dizer assim. Além dessas questões energéticas, nós temos a predisposição, que já é mais um fator, né? Mas se eu tenho, toda a minha família, por exemplo, tem o gen, né? Mas se eu me mantenho sempre cuidada espiritualmente, emocionalmente e mentalmente, é muito difícil que eu vá desenvolver um câncer. Porque eu estou me cuidando. E esse cuidado não é só o cuidado físico, que a gente acha que tem que fazer exercício, alimentação boa, né? Tomar suplementos, e etc, etc. Não, o maior cuidado que a gente tem que ter é com o interno, o emocional, o mental e o espiritual. Essa higiene, sabe, que a gente descuida em fazer, né? A gente não deve ter sentimentos negativos. Jesus dizia, né? Perdoa. E tinha algum motivo para ele estar dizendo isso, né? Porque não só 7 vezes, 70 vezes 7, né? Então, quer dizer, o simbolismo que ele quis dizer que é para perdoar sempre. Sempre. Porque, assim, o maior prejudicado somos nós. A gente nunca vai conseguir perturbar o outro se ele não estiver na nossa frequência, se eu não tiver ressonância. Eu só vou discutir com você se você discutir comigo, senão eu vou ficar sozinha falando. E energeticamente também funciona assim. Você está num nível mais elevado e eu estou lá embaixo, e como é que eu alcanço você? Só se você descer ou eu subir. E a gente vai ficar, né? Vamos ter ressonância um com o outro. Lana, por exemplo, as pessoas hoje em dia, eles não se preocupam em relação à questão da saúde. Não se preocupam na prevenção. Eles só procuram um médico, um especialista quando eles estão doentes. Exato. Então, primeiro você podia se prevenir para não ter aquela doença. Tipo uma medicina funcional, vamos dizer assim. Hoje eu posso fazer um tratamento com você, por mais que eu não tenha nenhum problema, minha vida esteja saúde bem, fisicamente bem, emocionalmente bem, mas se pode fazer um tratamento, a pessoa que está nos assistindo, que esteja bem, ela pode também já fazer esse tratamento preventivo com vocês? Na verdade, a gente deve fazer, né? Deve fazer porque é sempre um reequilíbrio. Mesmo que eu ainda não tenha nenhuma doença manifestada no meu corpo físico, mas a gente sempre está vulnerável ao meio externo. É uma buzinada no trânsito que lhe dá um certo desconforto, aquilo já lhe causa um certo desequilíbrio. E são pequenos pontos que vamos somando no dia a dia.
e que no final das contas a gente vai estar um pouco estressado, vai estar um pouco cansado, né? Vai estar um pouco irritado, e já é uma desarmonia, né? Nós não fomos feitos para vibrar dessa forma, né? Fomos feitos para sermos perfeitos, a imagem e semelhança de Deus, né? Então, por mais que a gente não tenha essa doença ainda manifestada, mas é bom que a gente se previna, a gente se cure, se cuide, né? E aprenda a principalmente mudar esses sentimentos ruins que são um grande causador dos males, né? Dos males físicos, espirituais, dos males da sociedade. Então, quando eu aprendo a lidar com essas questões emocionais, as coisas simplificam-se, né? É muito mais fácil eu perdoar, eu entender por que eu tenho que perdoar. Para me beneficiar. A grande verdade é essa, né? Aí quando eu beneficio ao meu redor. Várias pessoas. Eu vou chegar no trabalho menos estressado. Eu vou tratar melhor as pessoas, né? Eu abri o portão e encontrei alguém, bom dia. Aquele bom dia já vai mudar a vibração daquela pessoa que recebeu esse bom dia. Porque não só o bom dia, mas a energia com que você emanou para aquela pessoa, né? Então vai mudando e vai contaminando o mundo, assim também como as energias negativas. Então é um trabalho diário. Olana, como é que é feito esse tratamento, essas técnicas? São várias técnicas, são inúmeras técnicas. Nós, na Equilibrium, trabalhamos com 6 técnicas. As barras de Axis, o biomagnetismo, o reiki, a cromoterapia, a aromaterapia e os florais, né? Nos florais nós já usamos os extratos energéticos. Não tem nada químico neles, é apenas energia da flor. Ela é presa na água, porque a água não é um condutor elétrico, né? Se eu jogar um pouco d'água aqui e colocar um fio descascado, com certeza eu vou levar um choque, porque ela mantém a energia, né, concentrada nela. E da mesma forma a gente faz isso. Coloca as flores na água e através do sol essa energia é canalizada para essa água é envasada e a gente toma. E cada flor, ela tem um efeito curativo, né? Então, o Dr. Bach, quando criou o primeiro sistema floral, ele buscava uma cura mais completa para os pacientes dele. Ele foi um médico inglês, muito bem sucedido, mas que largou a medicina alopática, se tornou homeopata, mas também viu que ainda não estava completo e foi pesquisar um novo sistema que curasse realmente as pessoas, porque ele começou a perceber que as pessoas que tinham a mesma doença física, na verdade elas tinham o mesmo componente emocional. Então, no hospital em Cuba, foi feita, um hospital universitário em Cuba, foi feita uma pesquisa com 2 grupos de pacientes com doenças autoimunes. Um recebeu florais e a medicação, né, convencional, e o outro recebeu só a medicação convencional. Eles não sabiam o que estavam recebendo. O grupo que recebeu os florais tiveram resposta imune muito mais alta, conseguiram se recuperar e se manter naquele equilíbrio com recidivas esporádicas. E o outro grupo já teve uma dificuldade maior, né? E foi usado um floral em específico, que é a essência Pine, que trabalha a culpa. Porque antes já tinha sido pesquisado, e esses pacientes, todos, eles tinham um fator em comum. Sentiam culpa por alguma coisa. Então, a culpa causou esse desajuste no sistema, né, imune, e começou a se autodestruir. E essa culpa, ela é desfeita, porque muitas vezes está no inconsciente da pessoa. Isso. Ela é desfeita através dessa técnica. Por exemplo, Sim. Você tem uma culpa, você fez algo, por mais que a outra pessoa já tenha perdoado você, mas você acorda angustiado, você se lembra dessa culpa. Essa angústia decorrente dessa culpa, ela vai ser eliminada através desse tratamento? Os florais, sim, porque assim, os florais, a flor que serve para a culpa, por exemplo, como eu falei, o Pine, ela tem uma vibração, uma ressonância, o extremo oposto da culpa. Ela vibra totalmente no oposto. Então, ela vai, quando eu começar a ingerir essa essência, ela vai me arrastar para esse outro polo. Vai me tirar daquela vibração da culpa
e vai elevar a minha vibração para o alto perdão. Agora, isso não é só uma sessão. Não, você toma floral Sim, diariamente, diariamente. no mínimo 4 vezes ao dia. São sempre 4 gotas. Você pode tomar mais vezes, porque, como eu já falei, não tem nenhum componente químico além do conservante da água. É como se fosse a medicina de Deus, vamos dizer assim, da natureza. Exato. É energia pura. Inclusive, existem equipamentos hoje que você pode colocar um vidrinho com água e um vidrinho com água e floral. Você vai ver que o campo de luz que se forma ao redor de um vidrinho com floral é mais amplo, ele brilha mais. É muito bonito de se ver. A água também tem o seu campo eletromagnético, como tudo. Como eu, como você, como uma flor, uma fruta, uma folha. Tudo tem campo eletromagnético, inclusive objetos inanimados. Porque existem átomos ali vibrando de uma certa forma. Então, ele cria uma certa eletricidade, né? A nível subatômico. Então, na verdade, onde é que o floral vai agir na gente? A nível subatômico. Ele vai fazer com que os elétrons do meu átomo comecem a vibrar da forma perfeita, como foram, né, criados para serem. Lana, o incenso, muita gente tem, existem vários tipos de incenso, tem muita gente que coloca na residência, no trabalho. O que é que o incenso, o que é que ele pode transmitir, fazer de positivo em um ambiente que tenha um incenso específico? Como a gente falou, todas as coisas têm uma vibração energética, né? O incenso é uma prática, o uso do incenso é milenar, né? É cerimonial, né? Mas a gente começou a trazer isso para o nosso dia a dia. Ele também contribui, não é isso? Sim, contribui. Um Ele faz equilíbrio. apesar de ainda termos esse preconceito, mas como a gente falou que tudo é energia, e quando eu pego a essência de um incenso que tem uma erva ali, ela vai liberar aquela energia no ambiente. E os incensos não têm só ervas, mas também óleos essenciais, que são concentrados, que são a substância mais concentrada que existe das plantas. São extraídos, por exemplo, eu uso 4.000 quilos, 4 toneladas de rosas, de pétalas de rosas, para ter 1 litro de óleo de rosa. Então, assim, é muita energia concentrada. Então, quando eu coloco esses óleos essenciais, que aí já parte para a aromaterapia, no incenso e eu... Que encontra também lá sim, na sua clínica. Sim, nós trabalhamos com aromaterapia. E acontece essa cura, esse restabelecimento, esse equilíbrio energético do ambiente, da gente, dos animais, das plantas. Inclusive os florais são muito usados para os animais, para as plantas. Lá em casa eu tenho vários animaizinhos e eu cuido deles todos com floral. Lana, você falou em casa. Por exemplo, existem casas que a gente entra e a gente sente uma vibração negativa. Sim. E existem casas que a gente entra e existem vibrações positivas. Aí eu lhe pergunto, por exemplo, casas com muito objetos. Eu vejo assim, casas que têm muito objeto, eu vejo um clima pesado, casas assim mais, com poucos objetos, poucos móveis. Eu não sei se é impressão minha, mas eu vejo algo melhor, uma energia mais positiva. A posição dos móveis, isso tem correlação? Como é que você explica isso aí? Na minha opinião, quando a energia tem mais liberdade de fluir, é um ambiente mais tranquilo. Se eu tenho muitos objetos, muitos móveis, muitas coisas, eu fico com aquela energia mais intrincada, porque ela realmente se acumula. A gente acha que por ser energia é volátil. Então essa observação que eu fiz tem razão. Tem razão, sim. E daí também você vê o interior do dono da casa. Se é uma pessoa mais desapegada, é uma pessoa mais simples, é uma pessoa, né, que não tem essa coisa do apego, da acumulação, né? É uma pessoa mais liberta de certos padrões. E quando eu sou muito acumulador, eu sou, né, tenho muitas coisas que eu não quero me desapegar, eu não quero renovar, e aquilo é uma energia estagnada.
né? Então, esse ir e vir é muito importante. Essa semana eu li uma frase muito interessante. Se nós já reparamos que o coração é o único órgão que não tem câncer. Eu não tinha reparado nisso ainda, mas é a mais pura verdade. Porque ele recebe e dá, ele recebe e dá. Incessantemente, ele não guarda. Então, É por isso, interessante isso eu também, nunca também tinha fiquei observado isso. muito assim, entusiasmada com essa informação, que é a pura verdade, né? Então, essa coisa do apego, apego às pessoas, às coisas, às situações, a conceitos, a padrões, é isso que vem adoecendo a gente, né? Ah, eu tenho que morrer de trabalhar porque eu quero uma Mercedes, porque eu quero um apartamento de 1 quilômetro quadrado, né? Mais ou menos por aí, né? Ô, Lana, a postura corporal, a forma que você anda, isso também prejudica ou atrapalha a questão da energia do corpo? Porque, por exemplo, tá provado cientificamente que se você anda olhando para baixo é porque você tem depressão, pode até ter depressão, porque tanto você... E a pessoa... É como dizem que, por exemplo, você nunca... você não vê uma pessoa depressiva jogando vôlei, porque ela não consegue olhar para cima, não é verdade? Tem alguma relação também com a questão corporal, a forma de você andar, a forma de você sentar, existe A isso? expressão corporal já vai ser um reflexo de como você está se sentindo. Se você está depressivo, você quer isolamento do mundo, você não quer olhar o que está à sua volta, você quer se desconectar realmente. E às vezes você continua indo para o trabalho, dirigindo, fazendo os seus afazeres, mas acontece que você, na verdade, você queria estar desconectado disso tudo. Porque, como eu falei para você, um estudo que mostrou a eletrobiografia de corpos de pessoas com depressão, existem lacunas enormes, a desconexão desse campo. E por isso as pessoas realmente se desconectam, né? Do mundo elas começam a se desconectar. E quando você está numa depressão profunda, você mal abre seus olhos. Você não quer comer, né? Você perde seu instinto vital de sobrevivência. Você não quer tomar banho, não quer comer, você perde Perdeu a toda motivação da de vida. tudo. Existe tratamento específico para a Sim, pessoa que tem problema de depressão? sim, Porque uma coisa é você, por exemplo, um luto, você perder um filho. Então é normal que você vá passar aquele período de luto, se lembrando, o filho, a mãe, um ente querido. Mas a depressão, não, você está bem e de repente ela chega, ela se instala. se instala. Existe tratamento, você já atendeu pessoas com depressão e elas já Já, ficaram já, totalmente saudáveis novamente? sim. Hoje eu agrego técnicas, né? Mas no princípio eu usava só os florais. E eu lembro muito bem de uma pessoa que eu atendi, já com uma certa idade, e ela não saía do quarto a não ser para se alimentar. E era uma pessoa muito viva, muito dinâmica antes, teve essa depressão. E ela passava o dia inteiro em cima da cama olhando para o teto, da hora que acordava até a hora que ia dormir. E dormia à base de psicotrópico, né? Aquele tratamento convencional alopático. E quando nós conseguimos colocar os florais, inserir os florais, foi até uma experiência que eu fiz. Eu dei os florais, mas eu não disse para que era cada essência, porque eu queria ver o resultado na prática. E ela começou a sair do quarto, começou a sentir vontade, a procurar o que fazer, e foi voltando à sua vida normal. Então, assim, aí depois eu falei, né? Olha, essa florzinha serviu para isso, essa para isso, essa para isso, essa para isso. Então, às vezes, a depressão vem, é a sua sensação de autoconfiança que está abalada, alguma coisa abalou. Muita gente fala que depressão é algo espiritual. Você concorda com isso? Porque, na verdade, o espiritual já vem da questão energética. Como é que eu estou vibrando e eu estou atraindo o quê? O que está em ressonância comigo? O que está entrando na minha frequência de rádio? Né? Tem muita gente, né, por aí, não física, que
está procurando ressonância. Está provado cientificamente que nós temos aqui, não existe só essa nossa dimensão, existem 12 dimensões, está provado cientificamente. Né? Ô Lana, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa Melhor da Manhã. Creio, nesta manhã de segunda-feira, feriado aqui em Natal, creio que você tirou muitas dúvidas das nossas telespectadoras e dos nossos telespectadores. Quem quiser conhecer a clínica fica onde? Temos um endereço aí na tela. Fica na Avenida Rui Barbosa, 1690, em frente à Unicac, sala 6. É no pavimento superior. Avenida Rui Barbosa, você vai pela Alexandrino, pega a direita ali. Chegando na Unicac, fica bem em frente. Bem em frente. E para marcar consultas, atendimento, é de segunda a sexta-feira? Segunda a sexta, manhã e tarde. E o telefone é 99659-6587. Isso. E atendemos de segunda a sexta. Que beleza. Lana, mais uma vez, para mim foi uma satisfação e tirei também as minhas dúvidas e com certeza tirei as dúvidas dos telespectadores. Eu quero aqui deixar em suas mãos o livro aqui do empresário Adalto Medeiros, que escreveu o livro Frases e Fatos. Mais uma vez agradeço a sua audiência.